A sua dívida era impagável e a nossa dívida foi toda perdoada. Então, se o Senhor perdoou a nossa dívida impagável, eu não posso perdoar o meu irmão? A palavra hoje, assim como tem sido nos últimos dias, Deus tem trabalhado muito conosco as questões internas. Porque não adianta uma mudança externa sem a interna. Ainda que algo seja mudado externamente, rapidamente isso volta, porque o alicerce não está bem feito. Segunda-feira nós fizemos algumas perguntas importantes para vocês. Espero que muitos tenham tratado isso com seriedade. Eu recebi mensagens de longe por causa dessas perguntas, pessoas me mandando retorno e dizendo o quanto as perguntas foram definidoras e ajudaram essas pessoas que estão à distância a crescer, evoluir e melhorar. Esse é o propósito. Se nós não crescermos internamente, se você não respondeu aquelas perguntas, eu te oriento, vai lá no meu Instagram ou vai no culto de segunda-feira e ouça e responda. São perguntas bem objetivas, mas que nos coloca a pensar, que nos dá um direcionamento bem claro e para todas as áreas da nossa vida, porque eu comecei perguntando para quem quer crescer profissionalmente se você contrataria você mesmo e por que você contrataria você. Contrataria? Sim, não, por quê? Você seria seu patrão, você trabalharia para você? Sim, não, por quê? Você se casaria com você? Sim, não, por quê? Você gostaria de um genro como você? Uma nora como você? Sim, não. E principalmente eu gostei da sinceridade de muitas pessoas. É assim, não adianta tapar o sol com a peneira e nem enfiar o lixo debaixo do tapete. Porque é você que vai ter que conviver com as consequências disso. Então, eu gostei muito, apesar de não ter pedido retorno disso, mas gostei bastante das pessoas que se manifestaram já respondendo com toda a sinceridade, dizendo não, eu não me contrataria, eu não trabalharia para mim. Por quê? Porque eu sou muito chato, eu não me casaria comigo. Então, essas respostas, elas nos traz também a solução. É simples assim, na resposta está a solução ou o problema. Está ali. Mas por que não? Então esse é o meu foco, é isso que eu preciso trabalhar. Por que o senhor está falando sobre isso hoje? Porque hoje pode parecer uma palavra repetida, porque o bispo, mas direto falamos sobre isso. Então, esse é o nosso grande desafio. Olha o título de hoje, ó. Lê aqui, por favor. Uma caminhada de perdão, diga comigo, o perdão é o quê? Perdão não é limitado, não? Por que a gente às vezes diz assim, não, eu já perdoei, de novo não. Não, já perdoei. Agora, até quando que eu vou ter que perdoar? Até quando, gente? Até quando eu vou ter que perdoar?
Você consegue me responder isso? Hã? Vamos ver. Olha, eu começo dizendo assim, nós estamos tão perto de Deus quanto queremos. Se quisermos, estaremos. Se não quisermos, não estaremos. Você está perto de Deus o quanto você quer estar. Eu, você. E essa definição, somos nós que definimos isso, bispo? Somos. Deus disse assim, achegai-vos a mim, que eu me achegarei a vós. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais Deus se aproxima de mim. Mas esse passo é meu. Ou esses passos, né, são meu. Ou nosso. É muito importante nós assumirmos essa responsabilidade na caminhada da nossa jornada com Deus, porque no final nós vamos ter que prestar contas ao Senhor individualmente. Cada um vai prestar conta de si, certo? Sim ou não? Cada um vai ter que prestar conta de si. Tem que prestar do outro, não. O único aqui que tem que prestar, aqui hoje nessa reunião, o único que tem que prestar conta de cada um aqui, sou eu. Eu presto conta de vocês. Mas o meu tem o meu limite também. Do que eu ensinei ou do que eu não ensinei. Do que eu fui verdadeiro, do que eu fui omisso. Então eu também serei cobrado. Por que você não ensinou? Por que você não ensinou, meu povo? Está lá Oséias que vai falar, Deus vai cobrar do sacerdote e do povo. Então vamos lá, 1 João 3,15 diz assim, repita comigo, quem odeia seu irmão, é o quê? Vamos lá, quem odeia o seu irmão é? Mas eu nunca matei ninguém. Mas eu odeio, assassino. Assassino. Se um falar assim para o outro, eu te odeio, você fala assassino. Por quê? De onde você tirou isso? Da Bíblia. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nenhum assassino tem a vida eterna a si mesmo. Diga comigo, perdão é decisão. Por isso, uma decisão precisa ser tomada hoje. Porque a gente sempre diz, né? Se é ilimitado, o perdão é ilimitado, eu preciso já caminhar em perdão já. Isso tem que ser uma decisão. Quando uma pessoa, ela vive envolvida, dominada pelos seus sentimentos, o diabo acaba usando das emoções para arruinar, devastar a vida da pessoa. Ele usa esse sentimento e pode levá-la para todas as direções por causa das emoções. Emoções são problemáticas, tem as boas e tem as ruins. E nós precisamos muito cuidado, porque a Bíblia não nos ensina, por isso tem lá, Gálatas 5, fruto do Espírito, que é domínio próprio, autocontrole. A palavra ela nos ensina a viver por fé e não por sentimentos. Diga comigo, eu preciso viver por fé e não por sentimentos. Prestar atenção nos pensamentos. Por quê? Nós sempre falamos que tudo começa com a fé. E você crê, se você crê errado, você vai pensar errado. Se você pensa errado, você vai falar errado. Se você crê errado, as suas emoções serão emoções erradas. Sentimentos negativos vão dominar a sua vida. Se você crer errado, vai trazer problemas para a sua vida, porque quem crê errado, pensa errado, fala errado e age errado. E quem faz tudo isso, o resultado vai ser o errado. Isso é um problema sério. Quanto mais rápido a gente entender isso, por isso que as perguntas que eu fiz segunda-feira ajudam muito. Espera aí, tem pessoas que responderam assim para mim, nem eu me aguento, tem dias.
Ué, mas se eu não me aguento, por que eu tenho que me aguentar? Não é verdade? Então preciso rever isso. Se eu não estou me aguentando, como é que o outro vai me aguentar? Eu preciso pensar nisso. Tem gente que diz assim, não, eu sou uma pessoa muito chata. Por isso que eu estou falando. Foi bacana as respostas. Não, mas se eu sou chato, eu preciso trabalhar esse ponto, porque senão eu crio problemas para mim. Eu vou ter um problema de relacionamento, seja familiar, seja um problema no trabalho, relacionamento com pessoas, de um modo geral. Então, quando você responde isso, a gente está no caminho da evolução. Aí eu me casaria comigo? Não, com o temperamento que eu tenho, não me casaria comigo, ou me casaria. Por quê? O porquê é extremamente importante. Por quê? Eu sou chato demais, sou exigente demais? Eu talvez não aguentaria as minhas chatices? Não, isso aí. Então, a resposta disso nos ajuda a crescer, nos ajuda a evoluir. Não é verdade? Às vezes nós estamos assim, eu quero que Deus me promova, eu quero portas abertas, mas espera aí, eu trabalharia para mim? Não. Por que não? Porque eu acho que eu preciso crescer um pouco mais. No quê? Eu tive a oportunidade de fazer perguntas assim para pessoas direto. Crescer, mas no que você precisa crescer? Acho que eu preciso, não, todos nós precisamos crescer, sempre precisaremos crescer. Mas no que? Hoje, agora, no que? O que você precisa melhorar hoje, agora? Não é? Senão fica genérico. Amanhã nós estamos num outro nível, a gente sempre vai estar dizendo isso. Né? Eu preciso crescer. Você acha que você chegou lá? Não, não acho que eu cheguei lá. Acho que eu preciso crescer. Mas no quê? O que eu preciso crescer? O que eu preciso fazer? São respostas importantes. Uma pessoa convicta, ela pode ter sentimentos negativos, mas esses sentimentos não afetarão, não a moverão, e sim a fé. Por que nós falamos sobre isso? Porque se nós temos o Espírito de Cristo, foi nos dado o Espírito de Cristo, então nós temos a unção e a capacitação, o favor para fazer o que Cristo fez. E Cristo, na tentação do deserto, ele não foi movido por suas emoções, e sim pela fé. Não é pelo que estava sentindo, sim pelo que ele acreditava, pelo que sabia que estava escrito. Diga comigo, sem perdão não há cristianismo. Porque a base do cristianismo é o perdão. Então, todos nós teremos que exercitar o perdão em algum momento da vida. E sabe o que eu diria sobre perdão? Quanto mais rápido você perdoar, melhor será, mais rápido sua vida vai andar. Porque não vai ser mais fácil mais tarde. Então a decisão tem que ser tomada agora. Decisões na vida que precisam ser tomadas, a gente vai protelando, procrastinando e procrastinando, achando que vai ficar mais fácil um dia. Não, isso pode levar, eu vou trazer algumas referências para você aqui, que levou décadas e precisou ser feito. Porque dentro dessas décadas a vida ficou ali, travada, parada. Diga comigo, o amor de Deus é incondicional. Então, Deus ama independente de qualquer coisa, mas o perdão não. O amor de Deus é incondicional. Mas o perdão é necessário. Diga comigo, o arrependimento, confessar e se arrepender. Quem desceu as águas do batismo? Então você ouviu essa frase ali dentro do tanque batismal. Você crê que o Senhor Jesus veio ao mundo para te salvar? Creio. Promete ser fiel a Ele todos os dias da sua vida? Sim, prometo. O arrependimento faz parte, porque o batismo é arrependimento. Você se arrepende de todos os seus pecados? Me arrependo. Eu sempre falo sobre isso, que eu não tenho
absolutamente nada na minha vida que eu não... Um dos meus segredos para os meus filhos, que eu nunca compartilhei com os meus filhos, com nenhum mérito, o meu passado. Porque eu não tenho orgulho dele. Entendeu? Às vezes, quando algumas pessoas sentam comigo para conversar e elas estão na igreja, às vezes ela me contando o passado dela, eu sei que às vezes tem um tom ali de orgulho naquele passado. Que eu fui assim, que eu fui assado, que eu fui violento nisso, que eu... Nossa, eu realizei cada coisa. Como, você percebe que lá no fundinho ainda tem... eu era o máximo. E não tem... Arrependimento é arrependimento de todo o seu passado. Esse passado não foi bom para você. O passado não trouxe nada de bom para nenhum de nós. O passado justamente é o que nos levou a nos trouxe a um presente de dor, de humilhações, de infelicidade. Nós aprendemos com a Bíblia que para entrar no céu nós precisamos ser perdoados, e para ser perdoado você deve se arrepender, e arrependimento, diga comigo, é mudança. Arrependimento é mudança. O que é metanoia? Mudança de mentalidade. Arrependimento, mudança de direção. Conversão, mudança de direção. Estava indo numa direção, mudo completamente a direção da minha vida. É isso que é arrependimento. Se você é uma pessoa salva, se arrependeu, nós aprendemos que o nosso nome está escrito no livro da vida. E para o nosso nome estar escrito no livro da vida, nós precisamos ter sido perdoados. Promete ser fiel a Ele, segui-lo todos os dias da sua vida? Sim, prometo. Quem participou do trabalho de casais comigo, você sabe que Deus é testemunha do seu casamento, né? Você sabe que existem pessoas com a vida travada porque não estão honrando a fidelidade e os votos que foram feitos no próprio casamento. Porque quando Deus é testemunha de algo, acabou, querido. Ele estava ali, presente. Então ele foi testemunha daquele momento. Ele foi testemunha daqueles votos, daquela aliança que foi feita. Então, nós precisamos entender isso. Para o nome de uma pessoa não estar escrito, só se ela não foi perdoada. Do contrário, o nome dela está escrito no livro da vida. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando Jó foi atacado pelos seus amigos, ele passou por momentos difíceis, extremamente difíceis. Acusaram Jó de extorsão, acusaram Jó de corrupção, de adultério. E ele, por muito tempo, ele se defendeu. Ele tentou se defender. Até que Deus disse para ele parar de se defender, orar e perdoá-los. Eu acho que alguns de vocês, em algum momento, recebeu uma correntinha daquelas que vão passando por aí, né, que Jó, ele foi restituído no momento que ele orou pelos seus amigos e os abençoou. Quem já recebeu essa correntinha que o pessoal vai passando essa corrente aí, no dia do amigo, no dia do... Algumas mensagens nesse sentido. Nunca? Nunca? Já? Quem já recebeu? Levanta a mão, por favor. Já? Então, Jó, ele foi abençoado e foi restituído. Olha que coisa, né? Os amigos pesaram muito o momento que ele estava vivendo. Questionaram, como eu disse a você. Eles questionaram, dizendo que ele estava em pecado. Confessa o teu pecado. Você fez coisa errada, Jó. Tem coisa errada aí. O que é que você fez? Você extorquiu pessoas? Você adulterou? O que é que você fez? E ele não havia feito nada. E aqueles caras pesaram. Mas um dos pontos que foram definidor para ele ser restituído de tudo foi a sua capacidade de perdoar e orar. E o texto diz assim, lá no capítulo 42 de Jó:
no momento que ele estava orando pelos seus amigos, Deus o restituiu de tudo. Dobradamente. A restituição foi dobrada, justamente naquele momento. E aí, Jacó, juntamente com o seu irmão Esaú, 20 anos de conflito. Teve um momento que aquilo teve que se definir. 20 anos. E na quebra daquela barreira, Jacó usou o termo que era como se ele tivesse visto a face de Deus naquele momento. Porque o perdão nos leva a ver a face de Deus. Digo, o perdão nos leva a ver a face de Deus. José, filho de Jacó, após 22 anos, quantos anos, gente? Reencontrou seus irmãos, perdoou e os levou a morar em Gósen, o melhor lugar do Egito. Após 22 anos. Por que isso mostra? Quando Jacó teve um filho, chamou o nome de Manassés. Diga comigo, o Senhor me fez esquecer. Ele colocou o nome no filho profeticamente. Manassés, o Senhor me fez esquecer de toda a minha dor, de todo o meu sofrimento. O Senhor me fez esquecer. Para que toda vez que ele pronunciasse o nome daquele filho, ele estaria dizendo assim: está perdoado, já passou. Diga, está perdoado, já passou. Sabe o que significa isso? Ele estava dizendo assim: Deus me fez esquecer toda a maldade e injustiça que os meus irmãos fizeram comigo. Isso é gente grande por dentro. Você já parou para pensar como é que pensam as pessoas evoluídas? O que faz essas pessoas não se prenderem a coisas menores, a superarem dessa forma? Perdoar não é sofrer de amnésia. Sabia disso? Ele colocou esse nome, esquecer. Tá, é um nome profético, mas você acha que ele esqueceu? Posso dizer uma coisa para você? Ninguém esquece. Qual é a decisão que você toma? Que isso não vai ter relevância para você mais. Que isso não tem peso mais para mim. Isso não tem relevância, isso não tem peso, isso não tem domínio sobre mim mais. É isso que é perdão. Você se esquece do que aconteceu? Não, se for preciso você contar para uma pessoa, você conta. Mas tem peso isso? Não, não tem. Tem relevância na tua vida hoje? Não, não tem. A Bíblia diz que os nossos pecados, Deus não se lembra mais. Mas será que Deus esqueceu? Não, mas isso não tem peso mais. Você acha que Deus pode se esquecer de alguma coisa? Sim ou não? Sim ou não? Ele não se esquece, querido. Só que ele diz: do vosso pecado não me lembro mais, não me lembrarei mais. Olha, não é lindo isso? Olha que conforto que isso dá para nós. Dos teus pecados eu não me lembrarei mais. Aí você fica assim: não, mas o que eu fiz tão grande. Para, rapaz, eu não me lembro mais do que você fez. Ele está dizendo: isso não tem relevância nenhuma para mim. Por isso que, quando nós aceitamos Cristo, descemos as águas do batismo, quando você é imergido nas águas, ali nós estamos sepultando a velha criatura, e espiritualmente é para sair do outro lado uma nova criatura. Então aquele homem, aquela mulher está morto lá. Sai do outro lado um novo homem, uma nova mulher. O homem do pecado foi sepultado lá. Quem está entendendo, por favor? Por que Deus está trabalhando isso conosco? Lembra da frase?
O ano novo começa onde? Em você. Olha, como é que vai ter ano novo se tudo é velho? Precisa começar aí. O ano novo começa em nós. E por que Deus está trabalhando isso conosco agora? Para encerrarmos o ano muito melhor do que começamos, prontos para entrar em 2023, para vivermos coisas novas, colhermos coisas novas. Tira o velho para que entre o novo. A Bíblia não diz isso? Tira o velho para que entre o novo. Deus não cobra de nós mais os erros que nós cometemos. Acabou, o passado é passado. Tanto nós, por isso que nós precisamos aprender que quando nós liberamos o perdão, um dos significados de perdão é deixar ir. Liberta. Deixa aí. Nós sofremos, quando você se liberta e deixa aí, você é liberto. Você é liberto. Por isso que quando Jacó diz para o irmão, quando eles quebraram aquela barreira, ele diz, te ver é ver a face de Deus. Mudou tudo para ele. Aquilo foi definidor para ele. Então, nós sofremos a libertação da dor, podemos nos lembrar, mas não tem mais relevância, não tem mais peso. A ferida não machuca mais, porque não é mais uma ferida, é uma cicatriz. Entendeu? Não é ferida, é o quê? Se dói é porque não cicatrizou. E lembre-se que Jeremias fala sobre isso. A sua ferida é incurável? Não há cura para a sua ferida? Eu farei cicatrizar a sua ferida. Então nós não temos desculpa. Se Deus faz cicatrizar a nossa ferida, que é incurável, e lembrando que Deus não tenta, Ele cura. Amém? E uma cicatriz, como aquela frase que eu sempre peço para vocês responder, uma cicatriz não dói. Diga comigo, uma cicatriz não dói. Por quê? Cicatriz é um ferimento curado, fechado, não sangra mais, está cicatrizado, está fechado. Então, a única maneira de nós sermos livres é perdoando. É a única maneira. Quando Deus nos leva a perdoar alguém, nós precisamos lembrar de quem nos ofendeu e dizer como Estevão. Sabe que Estevão, ele foi apedrejado e por algumas pessoas, que aquele apedrejamento levou ele a óbito, à morte. Mas momentos antes de ele entregar o espírito dele, ele disse, não lhes impute esse pecado. Já parou para pensar? Vamos pensar nisso? Gente, você tem que estar muito cheio de Deus, para na ânsia da morte, olhar para quem está te apedrejando e dizer, Senhor, não cobre esse pecado deles. Precisa ou não precisa? Só que interessante que ele fez as mesmas colocações de Jesus na cruz. Porque Jesus, ali sendo crucificado, na agonia, com dor, depois de tanta tortura, coisas horríveis que ele passou, ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. É muito grande por dentro, não é? Sim ou não? É muito grande por dentro. Então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse, não te digo que até 70,
Ou não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. 70 vezes 7, quanto dá? 7 vezes 7? 49, 490 vezes. Na vida, bispo? Não, ao dia. Por isso, ao dia. Imagina Pedro, né? Pedro chega com essa conversa para Jesus, ele pensou assim: Jesus vai me achar espiritual, porque eu já lancei aqui quantas vezes? 7, né? Quer dizer, eu sou capaz de perdoar 7 vezes. O Senhor falou, não, 70 vezes 7. Ele achou que ele ia receber um elogio do Senhor, e ele viu que ele estava muito aquém, né? Muito aquém do que esperava ouvir. Vamos lá. Jesus mostrou que o perdão de Deus é ilimitado. A nossa relação ao perdoar as outras pessoas também deve ser ilimitada. Há alguns anos, um pastor que fazia algumas cruzadas pelo país, diz que por onde ele passou, o problema que ele encontrou nas igrejas foi a mágoa e a falta de perdão. Queridos, quando nós tomamos uma decisão de aceitar Jesus como nosso Salvador, nós aceitamos Jesus como substituto dos nossos erros, dos nossos pecados, e como Salvador do pecado que estava destinado a nós. Nós aceitamos e tomamos uma decisão de ser um discípulo do Senhor. E um discípulo do Senhor deve andar como ele andou, imitar a sua conduta, as suas atitudes. Então, às vezes, na própria igreja pode existir gente magoada com gente magoada com pastor magoado com os membros, cônjuges ressentidos, cônjuge magoado com seu cônjuge, pais magoados com os filhos, divisão entre noras e sogra, entre cunhados. E isso tudo pessoas que dizem ser crentes. É mais ou menos aqui, vamos lá, vamos perguntar aqui, Eu ampliei segunda-feira a pergunta. Eu ampliei, porque isso já nos ajuda a crescer muito. Peraí, você contrataria você casaria com você queria uma nora com você, para o seu filho, para a sua filha. Mas eu perguntei assim, e se você estivesse no lugar de Deus, por que Deus deveria te promover, te abençoar e te colocar num alto lugar? Por quê? Qual é o teu diferencial? Qual é o teu diferencial? Olha o quanto nós precisamos melhorar. O problema é que eu não tenho tempo para fazer isso com vocês. Mas eu, em uma reunião fechada, em uma sala fechada com algumas pessoas, eu dei papel e caneta. E só eu dei e fiquei, falei, só responde as perguntas que eu vou fazer. Meu Jesus, que trabalho que deu para sair essas respostas? Que trabalho que deu. Por que é tão difícil falar? Aí que está a diferença daqueles que são vencedores para aqueles que estão fracassando. Quando alguém começou a me responder, eu falei, não, sem enrolação, só me responde o que eu estou te perguntando e rápido. Porque a rapidez vai vir de prontidão. Não quero que você pense, eu quero que você responda. Para fazer, isso vai te ajudar. Você vai encontrar respostas. Por que às vezes a gente fala assim, por que Deus não fez ainda na minha vida? Por que as coisas não fluíram ainda? Por quê? Porque a palavra, ela vem, nós não temos
Sabe o que nos diferencia dos que já passaram por aqui, para aqueles que estão aqui, ó? Nada. Nada. Eles receberam direções e promessas. Eles creram nas promessas e acataram as direções. Eles obedeceram. Onde está o sucesso? Na nossa capacidade de colocar em prática. Aí que está o nosso diferencial. Capacidade que temos de aplicar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não queria falar sobre isso agora não, porque eu tenho sequência para dar da minha live de segunda-feira. Mas fala um alimento, por favor, que se uma pessoa come demais, você sente o cheiro nela. Hã? Alho. Mas não é do hálito não, sai pelos poros. É verdade ou não é? Alho é um deles. Quem já teve essa oportunidade, esse prazer ou desprazer, ou desprazer de uma pessoa que come alho demais? Quem já teve contato? Querido, exala pelos poros. Exala. Outro alimento que as pessoas chegam a transpirar, quando em algumas regiões que isso se come demais, o tal do cominho. O tempero é forte demais. Exala. As pessoas cheiram. Estou falando porque uma vez eu tive maior dificuldade no Egito para me alimentar. Porque tudo era abaixo de cominho, tudo abaixo de cominho, e o cominho, as pessoas exalam pelos poros. Cheiro absurdo. O que significa isso? Você já viu, eu estava vendo tem patos que são alimentados com peixe. Enquanto eles estão alimentados com peixe, se você matar eles naquele período que ele está sendo alimentado com peixe, a carne dele vai ter gosto de... Se você quiser que ele não tenha, você tem que parar uns 15, 20 dias antes e começar a alimentar com milho. Que aí vai mudar a consistência do alimento, da carne e o cheiro da carne. O que o senhor quer dizer com isso, bispo? O que você come é o que você vai exalar. O que você come é o que vai sair de você. O que você está botando para dentro? Não estou falando de arroz e feijão, não. Esse é fácil a gente saber. Você sabe que eu olhando daqui, a minha turma aqui sabe. Eu sei se bebe, eu sei se fuma. Olhando aqui. Porque, desculpa a sinceridade, cachaceiro tem cara de cachaceiro. Tem ou não tem? Você olha para ele e você fala, esse é cachaceiro. Cara é de cachaceiro. Quem fuma tem suas características. E aí, quem tem alguns cuidados sabe, é muito fácil você detectar o que uma pessoa come, o que ela não come, e assim por diante. Então, nós não seremos nada diferente daquilo que nós estamos colocando para dentro. Se você não pegar a palavra com muita seriedade, é como eu disse aqui, eu sei que muita gente não respondeu as perguntas, não faz questão. Por quê? Porque isso confronta com você e a verdade é que muitos não querem a realidade. Deveria querer, porque a vida não muda. A vida não muda. É como eu estou dizendo aqui sobre o perdão. Para alcançar perdão tem que haver arrependimento. Se não há arrependimento, não tem perdão. Então, eu não quero me arrepender, então, mas é uma condição. Quem aprendeu quando menino a oração do Pai Nosso? Faz um trechinho dela aí para mim. Pai nosso que estás no céu.
Repete essa parte, por favor. Se você não prestou atenção, você está pedindo justiça. Se você não prestou atenção, você está pedindo justiça. Perdoai. Vocês pareciam a igreja católica agora, mas mais fraca. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Ai, 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 ai. E se você não perdoa, como é que vai ser? Porque nós estamos pedindo justiça. Isso é uma oração de justiça. Senhor, eu perdoei, me perdoa. Eu liberei perdão, me perdoa. Mateus 6,14 diz que se nós não perdoarmos os homens, nós não seremos perdoados. Se nós perdoamos aos homens as nossas ofensas, nós também seremos perdoados. Então, o mundo hoje, ele está como uma panela de pressão ao ponto de explodir. Todo mundo nervoso, todo mundo estressado, irritado, intolerante, alterado. Está assim ou não está? Sim ou não está? Está explodindo. Os covardes hoje, depois do surgimento das redes sociais, agora se sentiram no auge, fala o que quer, emitem opiniões que não foram solicitadas. Agora todo mundo do outro lado fica macho, fala o que pensa, falo mesmo. Né? Falo o que eu penso, mas do outro lado. Emite opinião até não querer mais. Então, as pessoas estão com os valores baixos. E nós, como cristãos, nós fomos chamados para viver num valor alto, um nível mais alto, subir para o nível de Cristo. Não viver num valor baixo. Alguns anos, é que isso evoluiu, mas vocês vão lembrar que um tempo não tem tanto tempo assim não. Um dos requisitos para uma empresa contratar algumas pessoas não era simplesmente uma mente brilhante, mas aquelas pessoas que elas tinham inteligência emocional, equilíbrio emocional. Por quê? Porque uma pessoa pode ser intelectualmente culta, ter uma mente brilhante, mas se ela não tiver autocontrole, se ela não tiver controle emocional, ela vai ser um problema, ela não vai conseguir se relacionar com o grupo. Ela não vai dar certo naquele lugar. Elas não conseguem conviver com outras pessoas, sequer com elas mesmas. Então, às vezes, tem pessoas que são extremamente inteligentes, capazes, só que emocionalmente são pessoas fracas. Ela desestrutura o grupo. São pessoas que para conviver com outras pessoas é complicado. Por isso que eu falo, às vezes são sensíveis demais, dodói demais. Por que eu estou? Você não tem que escutar isso aqui, você está lendo a Bíblia comigo. Você está lendo a Bíblia é para nos moldar. Eu falo, outro dia eu falei isso numa reunião ali, aí no meu genro falou assim para mim, é importante o senhor falar isso para mim. Porque eu falei assim, eu já fui da cabeça medíocre. Eu já fui. Eu já fui de ficar preso em coisa tão pequena que... E até um dia que o Espírito Santo virou para mim e falou assim, se você quer lidar com coisas grandes, com essa mentalidade medíocre desse jeito, não tem como eu confiar em você. Quando você deveria estar pensando muito grande, você está pensando em coisinha pequena. Coisas pequenas, e pequenas mesmo, medíocres. Por isso que eu disse, como é que pensam as pessoas, como é que lidam com as mesmas coisas que eu tenho passado, pessoas que já passaram por isso, evoluíram. Muitas pessoas, gente, você sabe que estão doentes por falta de perdão, né? Você sabe que a amargura
a falta de perdão é como um câncer que consome a alma de uma pessoa. Inclusive, para quem nunca procurou se interessar por isso, boa parte das pessoas que sofrem com câncer, nós que fazemos trabalho no hospital, um ponto assim que é essencial é ir na raiz de amargura, na falta de perdão, liberar perdão. A incidência é gigantesca. Estou falando demais, pastor Ortirones? Faz trabalho lá. Tem um grupo aqui que faz trabalho no hospital, tem outros que fazem nas casas de apoio. É gigantesco a incidência de mágoa, ódio, raiz de amargura, barreiras. Está dizendo mais da metade dos casos ali que eles lidam, essa é a causa. E a medicina também fala sobre isso, né? Então, em nossa jornada, nós teremos que perdoar o tempo todo. Fala isso não, bispo. Estou falando. Ó, como é que é o perdão, gente? Perdão é... As pessoas que realmente nos ferem, geralmente o que dói mais são aquelas pessoas que nós convivemos e que nós temos alta expectativa com elas. Por isso que é desafiador. Por isso que é uma guerra. Olha, se uma pessoa não me conhece, eu não conheço ela, ela fala de mim, fazer o quê? Não dói tanto, você não me conhece. Mas às vezes uma pessoa que você tinha uma expectativa alta com essa pessoa e essa pessoa te fere, aí realmente é desafiador. Não é verdade? Mas também a decisão. Nós somos exercitados a perdoar constantemente, diariamente. Está difícil o assunto, gente? Sim ou não? Tem hora que vocês fazem uma cara assim, que parece que eu estou pegando vocês pelo pescoço, parece que eu estou espremendo vocês, parece que está um sofrimento, o bispo, o senhor está mexendo num ponto. É mesmo, porque para curar tem que ir lá tratar na ferida. É assim, não tem jeito de fazer sem mexer na ferida, não tem jeito de fazer uma suturação, não tem jeito de fazer um curativo, tem que ir lá, para a gente resolver esse problema. E se Deus está trazendo isso aqui, é para destravar a tua vida, porque se uma pessoa não perdoa, ela trava a vida dela. As orações são barradas. Quantas vezes você já fez a oração do Pai Nosso? Perdoai, ou chega nessa parte, você, pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Né? Chega ali, eu paro. Não vou seguir em frente, não. Vem o teu reino, Senhor. Mas e aí? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós. Você sabe que antes do Senhor aceitar a nossa oferta, o nosso culto, Ele aceita a nossa vida, o nosso coração. Ele nos aceita. Eu não consigo. Mas espera aí, eu te dei meu espírito. Você tem minha graça, você tem meu favor. Por que não? Eu não consigo ou eu não quero? Eu te dei meu espírito. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi lhe apresentando um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com o que pagar, seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe. Diga comigo: soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros.
e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que lhe pagasse tudo o que devia. Você é quem ganha com perdão. É você. Eu vou dizer uma coisa para você, presta atenção no que eu vou dizer e vamos chegar a um cálculo aqui, tá? Essa parábola, ela é muito séria. 10 denários, cada denário pesava 35 quilos de ouro, equivalente a 1 talento. Um denário era equivalente a um salário do dia de um trabalhador braçal. 100 denários, 100 dias de trabalho. Convertendo para os dias de hoje, 1 talento era equivalente a 35 quilos de ouro. Ele devia 10 mil talentos, 350 mil quilos de ouro. O ouro foi cotado no dia 30 de novembro a 298,75. Na moeda atual, chega à casa dos trilhões, 140 trilhões, 562 milhões e 500 mil reais. Naqueles dias o salário equivalia a 1 denário por dia. Para alguém juntar 10 mil talentos ganhando 1 denário por dia, teria que trabalhar 140 mil anos. Por que Jesus ilustrou essa parábola? Para mostrar que a nossa dívida com Ele é impagável e Ele nos perdoou. Entendeu ou cochilou? A sua dívida era impagável. Era 140 anos e trilhões. Os valores que eu dei, não tem um homem sobre a face da terra que possa pagar. Nenhum bilionário na face da terra que possa pagar. E a nossa dívida foi toda perdoada. Então, se o Senhor perdoou a nossa dívida impagável, eu não posso perdoar o meu irmão? Posso ou não posso? Sim ou não? Ele ilustra essa parábola porque ele perdoou aquele servo, e aquele servo saiu, deveria ter feito o mesmo com o conservo, mas ele não fez. Ele tratou de forma agressiva. A vida de muitas pessoas está estagnada por falta de perdão. Justamente por essa causa. A falta de perdão, ela rouba a paz. Diga comigo, a falta de perdão rouba a paz. Rouba a paz, adoece. E o emocional doente adoece o corpo. Por isso que é inteligente. Por isso que é espiritual. Nós conseguimos perdoar pela graça de Deus. Temos graça para tudo que for preciso fazer. Acabei de dizer, nós temos o Espírito de Deus. Graça. Graça é o favor de Deus para fazermos coisas que de forma natural não faríamos. Não é verdade? Graça, diga comigo, é o poder, é o favor para fazermos coisas que de forma natural não poderíamos fazer. Por quê? De forma natural somos maus, de forma natural somos egoístas.
preocupamos só conosco. De forma natural, nós somos ruins. Ninguém é bom. Há um livro que foi adaptado para um filme que se chama Refúgio Secreto. O livro fala de duas irmãs judias que foram torturadas num campo de concentração nazista durante o Holocausto e passaram por coisas absurdas e terríveis lá. Uma das sobreviventes viu um soldado alemão torturar a sua irmã até a morte. E aí, anos mais tarde, ela passou a palestrar e pregar sobre o Senhor Jesus. E uma dessas palestras que foi na Alemanha, após uma reunião, ela foi até a porta para se despedir das pessoas, como sempre fazia, e finalizar o trabalho. E aí aproximou-se dela um senhor idoso, maltratado pela vida, e naquele momento ela o reconheceu. Era o soldado que havia torturado a irmã dela. E aí, muito embora ela havia palestrado e pregava sobre o Senhor Jesus, e palestrava sobre o Senhor Jesus, ela fechou-se, porque ainda não conseguia perdoar. E ela estendeu a mão para cumprimentá-lo. Mas o Espírito Santo falou ao coração que era a oportunidade dela perdoar para ser livre, porque se não o fizesse, nunca seria livre. E você vê, ela estava ali pregando. Ela estava ali pregando. E Deus deu aquela oportunidade para que ela se libertasse, para que ela virasse aquela página e ela encontrasse também, né, o perdão. São oportunidades. E ela disse: eu sei quem é o Senhor. E por causa de Jesus Cristo, eu perdoo em nome de Jesus, disse ela. Prestou atenção? Eu sei quem o Senhor é. É assim, eu sei o que o Senhor fez, mas por causa de Jesus eu te perdoo. Entendeu? Sim ou não? Por causa de Jesus eu te perdoo. Só por Ele. Tem coisas que naturalmente nós não faríamos, gente. Você sabe disso. O perdão é exatamente ou extremamente libertador. Diga, o perdão é libertador. Quando uma pessoa não perdoa, para onde for, aquele sentimento estará com ela. Não será livre e não terá paz. Por isso que 20 anos depois, Jacó está dizendo: ver você, ver a tua face, é ver a face de Deus. Porque aquilo durante 20 anos ficou ali. José é a mesma coisa. Só que a liberação do perdão destravou a vida desses homens. E deu um futuro poderoso para esses homens. Tem também a história de um pastor que estava iniciando o seu ministério e recebeu a notícia que o seu irmão de sangue, que ele tinha muita afinidade, havia sido esfaqueado pelo cunhado. E ficou sem chão, sem voz, né? Segundo ele, a única coisa que conseguiu dizer naquele momento, pelo Espírito Santo, foi: eu perdoo esse homem. Por isso que é uma decisão que nós tomamos. Eu vou perder a glória, eu vou perder a minha salvação, eu vou perder a minha entrada na Nova Jerusalém, por causa de um sentimento como este? Eu vou perder minha eternidade na glória por causa de um sentimento como este? Percebe o que Deus está trabalhando conosco nessa reta final de ano? Sim ou não? Percebe? Sim ou não? Então, comece a tomar decisões já. Bispo, eu estou ferido. Não há quem cicatrize sua ferida? Eu farei cicatrizar. Jeremias, se não me engano, 30:12. Eu farei. Nós falamos
não de decisões no momento de grande emotividade, estúpidas, nós falamos em decisões sábias, de perdoar, de deixar aquilo que te feriu para trás. Quer dizer, eu tomo essa decisão, isso não vai ter mais relevância para mim. Isso não vai ter esse peso mais na minha vida. Porque as coisas têm o peso que nós damos a elas. Se nós decidirmos que uma coisa não vai ter peso, não vai ter peso. Não é verdade? Nós é que decidimos. Nós não podemos esperar para perdoar mais para frente, porque não vai ficar mais fácil. Eu acho que é mais fácil lá para frente. Não, não vai, pelo contrário. Quanto mais o tempo passa, mais a raiz venenosa, né? A raiz de amargura, que é uma raiz de por isso que chama raiz de amargura, que é uma raiz venenosa, que ela vai alastrando e vai tomando conta. E por isso que agora você tem que tomar a decisão e agir a sua fé. Quem está entendendo, por favor? Sabe por que chama raiz de amargura, né? A origem dessa palavra é uma raiz venenosa que está aí e vai contaminar tudo. Raiz venenosa. E se nós não aprendermos isso, se não perdoar, nós jamais teremos plena paz. E a Bíblia nos ensina isso. Nós precisamos exercitar o perdão todos os dias da nossa vida. Você vê que, assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes, cada um a seu irmão, as suas ofensas. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Olhai por vós mesmos, se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor, diga comigo, acrescenta-nos a fé. Tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreende-o. Em outra tradução, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoa-lhe. Perdoa-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. Porque eu preciso de fé para perdoar. E de muita fé para perdoar nesse nível. Uma pessoa que libera perdão, ela é abençoada e favorecida por Deus. Você vê, né? Às vezes a gente fala assim, eu tenho muita fé, mas para o quê? Você viu como é que a fé é muito mais abrangente? Eu tenho uma fé enorme, eu tenho uma fé grande. O verbo repreender, em Lucas 17:3, tem o sentido de aproximar-se, acertar-se, chegar perto do seu irmão. Você tem uma barreira com o seu irmão, aproxime-se, acerte com ele. Não fala isso, bispo. Eu falo, a gente quer vencer ou não quer. Não é verdade? Ou a gente quer ou a gente não quer. Eu preciso, mas o que vão pensar de mim? Joga isso no lixo. Que deveria ser sua preocupação, o que Deus vai pensar de você. Porque quem te promove é Deus. Quem te exalta é Deus. Essa é a grande desgraça das pessoas. Sempre está preocupado com o que os outros vão pensar. E tem gente que vai para o inferno por causa disso, você sabe disso, né? Porque está mais preocupado com o que as pessoas estão pensando. E as pessoas não podem fazer nada por você, essa é a verdade. Por isso que a gente faz por Cristo, por amor a Cristo.
eu quero ser aprovado por Ele. Jesus quis dizer aos apóstolos exatamente como a fé deles seria aumentada, exercitando o perdão. É isso aqui, ó. Por isso que eles falaram, aumenta a nossa fé. Quantas vezes for necessária, eu preciso estar disposto a perdoar, porque é um ato de fé e é bem desafiador que nos estica. Você viu? Isso é um ato de fé que nos estica. Você vê que a hora que o Senhor falou para eles a quantidade, ele falou, aumenta a nossa fé. Aumenta. Por quê? Eu preciso de muita fé para isso. Pela fé em Cristo, o amor é que devemos exercitar o perdão. Tenho muitas referências para ler para você. Fique em pé, por gentileza. Queridos, feche os seus olhos. Nós precisamos resolver as questões abertas que temos com nosso irmão. O conselho é jamais sepulte um problema vivo. Não envolva, não terceirize, não coloque ninguém para fazer o que cabe a você. Uma pessoa ferida, ela tende a envolver outras pessoas na história. Não faça isso. Porque envenena, derruba, mata a fé de quem está envolvendo. Nunca faça isso. Existem igrejas que não crescem, setores de igrejas que não se desenvolvem, não evoluem, não frutificam, empresas, lares travados por conta de ressentimentos e mágoas. Por isso nós precisamos ter muito cuidado para não prejudicar a obra do Senhor, os afazeres do reino de Deus por causa de sentimentos negativos. Porque fica tudo travado, bloqueado, a falta de perdão rouba a paz, derruba o crente. E ninguém passa por essa vida sem a necessidade de exercitar o perdão. Isso faz parte é o requisito. Nenhum de nós vamos passar por essa vida sem isso. Colossenses 3,2 diz assim, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Colossenses 3,16 diz, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem, aconselhem-se uns aos outros, com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavras ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Nós fazemos parte de um povo escolhido, santo e amado. Perdão é decisão. E amor não é sentimento. Nós aprendemos que é atitude. Se fomos chamados para vivermos em paz em nossa alma, nós precisamos viver em paz com os outros também. Nós não teremos paz na alma se não estivermos em paz com o outro. Como disse Paulo, em paz com Deus e em paz com os homens. É o que a Bíblia diz. Seja agradecido pela palavra que você está recebendo agora.
Sabe por que Deus está trazendo essa palavra? Porque Ele quer te abençoar. Ele quer destravar a tua vida. Ele quer te levar para um outro nível. Agradeça por ter a oportunidade de ter um ensinamento como esse. E Deus está trazendo ele agora. Tem tanta gente que já está num estado de loucura, desequilíbrio, por não ter Jesus na vida e por estar totalmente envenenado por tantos sentimentos nocivos. Quer ser poderoso? O diabo não tem mais poder na sua vida? Não deixa ele entulhar o teu coração, tua mente de sentimentos nocivos como esse, senão ele tem o controle sobre a sua vida. É só a isca. Essa é só a isca. Divórcios são motivados por sentimento de mágoa, ciúmes. Pessoas são mortas, mulheres são mortas por causa de brigas, raiva, ressentimento no relacionamento, no casamento. Muitos crentes estão dentro da igreja adorando ao Senhor, mas com o coração tomado pela mágoa. Muitas pessoas chegam mais cedo, até para assistir um culto, e não tem temor de fofocar dentro da nave da igreja. Acontece isso em muitos lugares. Esquece que terão que dar contas das palavras que saem da boca. Nós já falamos tanto sobre o perigo do mau uso da língua. A língua está cheia de veneno. Muitas vezes uma pessoa cristã que faz negócio com outro cristão e no final ficam brigados dentro da igreja, para de falar um com o outro, estão sendo roubados pelo diabo, com a vida travada. Sabe o que nós precisamos? São perguntas, né? O nome do Senhor é exaltado por onde nós passamos? As pessoas que nos conhecem têm admiração pela fé que nós professamos? Pelo bom comportamento que temos? Seus vizinhos se encantam pelos seus frutos? São respostas que nós precisamos dar, e aí nós encontramos também as respostas, porque muitas vezes nós não temos podido ir além. Você tem mudado o conceito da fé em Jesus por onde passa? Sabe, as pessoas conhecem muita gente que dá mau testemunho. Esses dias eu atendi uma pessoa, falou assim: eu agradeci a Deus por isso. Ela disse, ela está frequentando a igreja, não sei nem se está aqui hoje. Há algum tempo ela disse assim: houve um momento na minha vida que eu não achei que tivesse nenhum lugar sério. Eu fui perdendo a minha fé. Porque por onde eu passei, eu só encontrei bagunça. Eu falei para ela, a primeira coisa que eu quero que a senhora saiba é que aqui não tem nada perfeito. Porque onde existe gente imperfeita, não existe nada perfeito. E nós somos todos imperfeitos. Então não espere perfeição de nós também, porque não há. Todos nós somos falhos. Só que nós precisamos saber de uma coisa: como nós esperamos ir para o céu com o coração cheio de mágoa, ressentimentos, raiva. A Bíblia diz que na Nova Jerusalém não entra impurezas. Então nós precisamos nos limpar aqui. Não podemos carregar isso dentro de nós. É o que o diabo trabalha, para pesar a nossa vida, para tornar a nossa vida pesada, difícil de carregar. Porque quando você se liberta de tudo isso, tua vida se torna uma vida leve. Nós estamos leves. Deus, Ele enviou essa mensagem hoje porque situações precisam ser definidas, ajustadas, reparadas, e Ele quer nos honrar e nos abençoar. Ele quer te abençoar. Existem muitos sentimentos miseráveis que está travando a vida de muitos, inclusive na igreja. Reflita sobre isso.
Tome uma decisão aqui hoje. Eu estou falando de decisão. Tem coisas que não vai ter peso mais na sua vida. E você quer sair daqui hoje leve? A Bíblia diz, ela nos ensina a orar. Orar pelos nossos inimigos. Orar por aqueles que nos fizeram mal. Você tem fé para fazer isso aqui hoje? Gente que te fez mal? Gente que tem pendências? Faça isso. Fala o nome e diz: pela minha fé no Senhor Jesus, pela minha fé, eu oro por você, fulano. Eu oro por você, fulana. Eu abençoo a tua vida. Faça isso aqui. A Bíblia diz em Marcos 11, 25, quando alguém estiver orando, tiver alguma coisa contra alguém, perdoe-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Nós temos tantos, a nossa dívida era impagável, gente. Você devia trilhões, nem 140 anos você tinha condição de pagar. Só leia aqui comigo antes de a gente orar, olha aqui, ó. Diga comigo: mas se vocês perdoarem, mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai, que está nos céus, não perdoará os seus pecados. Bispo, mas fulano me ofendeu. Não ofendi a Deus. O pecado é ofensa contra Deus. Sabia disso? Cada vez que nós pecamos, nós ofendemos a Deus. Ofendemos a santidade do Senhor. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar. E vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Olha como é forte isso. Gostar é quando você tem o direito de escolher. Nós temos afinidade, queremos estar perto ou não. Nós não gostamos de todos, mas a Bíblia nos diz que nós devemos amar todos. Amar a todos. Olha que coisa. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sabeis a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Ore. Senhor, eu quero primeiro pedir perdão ao Senhor pelos meus pecados. Pedir perdão pelas ofensas. As ofensas que nós fizemos. Nós erramos, Senhor. Nós não somos perfeitos, nós falhamos e nós sabemos que nós erramos todos os dias. Todos os dias nós ofendemos a tua santidade. Todos os dias nós fazemos coisas que o Senhor reprova. E o Senhor nos perdoa todos os dias. Senhor, eu oro com essas pessoas. Se o Senhor traz uma mensagem como esta, numa data como esta, é porque o Senhor quer nos limpar. O Senhor quer nos purificar. O Senhor quer liberar, destravar, desbloquear, abençoar o teu povo. E eu sei que nós temos graça para fazer. Nós temos graça porque nós temos o teu Espírito. De forma natural, nós já sabemos, nós não somos bons, Senhor. Mas com teu Espírito,
com a tua graça sobre nós. O Senhor estava na cruz, o Senhor havia sido torturado, humilhado, de todas as formas, e o Senhor orou por aqueles que fizeram tão mal. O Senhor disse: Pai, perdoa-lhes. Estevão, sendo apedrejado, antes de entregar o seu espírito, ele disse: não lhes impute esse pecado. Ah, Senhor, nós queremos essa graça. Se o Senhor disse que não é 7, é 70 vezes 7 ao dia, o perdão é ilimitado. Então nós devemos andar em perdão. Ajude as pessoas que têm pendências a tirar as suas pendências. Nós não precisamos de coragem para ofender alguém, não precisamos de coragem para magoar alguém, mas nós precisamos de coragem. Coragem para dizer eu errei, coragem para dizer me perdoa, coragem para reconhecer os erros, coragem para perdoar, coragem para pedir perdão. Quando o Senhor falou do perdão, os discípulos disseram: aumenta a nossa fé. Aumenta a fé de muitos que aqui estão, Senhor. Aumenta a fé de muitos que aqui estão. E nos ajude, Senhor. Ajude-nos. Porque se nós queremos ir para o mesmo céu, então nós não podemos ter barreiras. Limpa corações. Usa a tua fé agora. Ore. Abençoe. Se você tem que pedir perdão, peça. Se você tem que liberar perdão, libera. Se você tem nomes que o Espírito Santo traz à tua mente, à tua consciência, fala o nome e libera. Abençoa. Abençoa cada uma delas. Diga: fulano, beltrano, cicrano, eu te abençoo em nome de Jesus. Eu libero perdão. Eu deixo ir. Porque perdão é deixar ir. Perdão é deixar ir. Perdão é deixar ir. Deixa ir. Se liberta. Peça ao Espírito Santo que entre, te dê graça para fazer o que você precisa fazer. Olha quantas pessoas, no momento que fizeram isso, quantas coisas que estavam travadas foram destravadas, quantas coisas que estavam bloqueadas que foram desbloqueadas. É o perdão. Outras vezes a Bíblia fala de situações que mostram que ainda nós estamos na carne. É inveja, é ciúmes, que nos faz agir como carnais, como mundanos. Deus tem muito mais para nos abençoar, mas não podemos agir como carnais, como mundanos. E um sinal de carnalidade e mundanismo é a divisão, é a inveja. Inveja é uma espécie de feitiçaria que seca, míngua, amarra a vida de pessoas. A inveja faz mal, seca até os ossos, como está escrito. Quando Deus colocar em seu coração alguém que o feriu, ore. Ore. A inveja é um sentimento que causa vergonha. Todo mundo tem coragem de dizer que
se irou com alguém, mas não tem coragem de assumir que teve inveja de alguém. Muitas vezes há pessoas que dizem assim: ah, eu não vou com a cara do fulano. Mas normalmente, por trás desse sentimento, existe inveja. Peça ao Espírito Santo que te ajude a vencer tudo isso. Está na hora de romper. Está na hora de crescer. Está na hora de ir para um outro nível. Se você percebe que tem esse tipo de sentimento, vá a Deus. Essa ajuda para vencer. Inveja, divisão é coisa de gente carnal, mundana, imatura. Mas estou aqui, vim te adorar, prostrado aos teus pés. Quero minha vida entregar. Estou aqui, aleluia. Vim te adorar, arrependido estou, Senhor. Veja a face de Deus através do perdão. Veja a face de Deus. Quero minha vida entregar. Estou aqui, vim te adorar, arrependido estou, Senhor, meu Senhor. Com seus olhos fechados, um grande exemplo de perdão é o pai do filho pródigo. Ele recebeu o filho que gastou todo o dinheiro com prostitutas e retornou sem nada. Vestiu, colocou um anel no dedo dele, sandálias nos pés, matou um novilho cevado para comemorar o retorno dele. E naquela época, matar um novilho cevado era para uma ocasião ou para alguém muito especial. Por isso que o irmão mais velho ficou com ciúmes e não quis participar da comemoração do retorno. Ele não aceitou que o pai perdoasse o irmão. A Bíblia nos ensina: o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apegue-se ao que é bom. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte a vocês o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação. Persevere na oração. Compartilhe o que vocês têm com os santos. Em suas necessidades, pratique a hospitalidade. Abençoe aqueles que os perseguem. Abençoe e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se com as pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Diga comigo: não retribuam a ninguém mal por mal.
Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Faça todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procure vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Diga comigo: não se deixem vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Essa é a palavra do Senhor para nós hoje. Não se deixem vencer pelo mal. O mal quer nos vencer. O mal quer te vencer através da mágoa, o mal quer te vencer através da falta de perdão. O mal quer te vencer através das emoções, fazendo de você uma pessoa super sensível, extremamente sensível, ofendida. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com bem. Nós precisamos ter capacidade para trabalhar os nossos conflitos internos, encará-los e vencê-los. O maior problema da nossa vida somos nós mesmos. Por isso que nós precisamos vencer a nós mesmos. Decida simplificar a sua vida e vivê-la de forma leve. Não aceite ser uma pessoa complicada, hipersensível. É muito bom lidar com pessoas leves e pragmáticas. Você se ofende muitas vezes porque quer se ofender. Se você é o que o outro diz, então não tem por que se ofender. E se não é o que o outro diz, então não tem motivos também para se ofender ou para se chatear. Pessoas que se ofendem facilmente são muito orgulhosas. Coloque isso dentro de você. Coloque isso dentro de você. E felicidade é uma escolha, uma decisão. Viu? Felicidade é uma escolha, uma decisão. Não atribua e não transfira para outra pessoa o que cabe a você fazer, ser feliz. Ninguém tem o poder de fazer o outro feliz se ele não quiser ser feliz. Exercite o perdão aqui hoje. Odeie o que é mal. Apegue-se ao que é bom. Um cristão que tem conhecimento do que é certo e faz o que é errado, é porque passa por cima da palavra de Deus. Comece a fazer escolhas corretas hoje, para ter qualidade de vida, uma jornada abençoada, e quando terminar os seus dias, ou Jesus voltar, você consiga ouvir o soar da trombeta e morar no céu com Ele. A palavra para nós hoje, agora, é: tome decisões que irão curar o seu destino. Tome decisões que irá curar o seu destino, salvar o seu ano, e entrará no ano novo para viver realmente uma nova vida, uma vida nova. Você pode dizer isso? Chega de ilusão, nós já fomos muito iludidos, muito enganados. Quero recomeçar.
ter novo coração. Ter um novo coração. E nada vai mudar Nada vai mudar a minha decisão. a minha decisão. Me entrego em teu altar. Me entrego em teu altar. Estou em tuas mãos. Estou em tuas mãos. Não quero mais Não quero mais errar. Viver na ilusão. Quero recomeçar. ter novo coração. Ter um novo Coloca dentro de nós, Senhor, um novo coração, um espírito novo. Nós liberamos perdão, Senhor. Nós oramos por quem tem nos feito mal. Nós abençoamos aqueles que têm se feito nossos inimigos, Senhor. Eu abençoo todos aqueles que têm nos perseguido. Eu abençoo, meu Pai, todos aqueles que têm pesado o nosso fardo. Eu abençoo, Senhor. Eu libero perdão, meu Deus, começando por mim aqui, por aqueles que eu sei, por aqueles que eu não sei, por aqueles, meu Pai, eu libero perdão a todos. Eu oro por eles. Peça ao Senhor, abençoe essas pessoas, coloca o teu espírito nelas, que elas tenham um encontro com o Senhor, que elas conheçam o Senhor verdadeiramente. É isso, Senhor. Eu quero ser igual ao Senhor. Que as pessoas que estão conosco aqui desejem ser igual ao Senhor, ter o teu espírito, porque nós vamos morar com o Senhor na glória. E para isso nós precisamos estar limpos, purificados, como novas criaturas. Obrigado por essa mensagem, Senhor. Obrigado, fala mais profundamente aos corações. E o que precisa ser feito, tem que ser feito. E que ninguém hesite em fazer, mas que sejam corajosas, ousadas, homens e mulheres decididos de fé, que não espera ter vontade para fazer, faz sem vontade. Que não espera ter vontade para fazer o certo ou o que é bom, faz sem vontade de fazer, mas faz porque é certo, porque isso vai trazer bênção para a vida dela. Eu oro por todos, abençoo a vida de todos, que hoje nós possamos sair daqui em paz. Aqueles que oraram comigo, que liberaram o perdão, sair daqui mais leve. Abençoe a todos, Espírito Santo. Diga a Ele: muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Diga: Senhor, eu sei que eu tenho graça, eu tenho favor para fazer tudo que o Senhor quer que eu faça. Diga: e eu vou fazer, porque acima de tudo, eu quero agradar ao Senhor. Eu quero fazer o que o Senhor aprova. Obrigado por esta noite. Muito obrigado, Senhor. Amém, 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 para Jesus.